As coisas. Como Jesus se relacionava com as coisas? Como ele é nosso modelo e guia, como as coisas têm um aspecto muito importante nas nossas vidas, esse é um estudo fundamental. Como Jesus se relacionava com as coisas. Já no seu primeiro milagre, ele se defrontou com a escassez de vinho e produziu vinho da água. Mas em outras ocasiões ele também se defrontou com a escassez. Precisava pagar um imposto e Pedro lhe veio perguntar como fazer, já que não tinha o dinheiro, e ele mandou pescar um peixe e, abrindo a boca daquele peixe, retirou uma moeda de grande valor, pagando a sua parte Jesus e a parte de Pedro. Em outro momento, já no final da vida dele, ele, para entrar em Jerusalém, ele precisava chegar, para cumprir as profecias, montado num burrico. Para fazer isso, ele pediu que discípulos seus fossem até um certo lugar e lá, encontrando um burrico com a sua mãe, dissesse ao seu proprietário que o mestre precisava do burrico. E assim foi feito, e assim ele obteve o animal, e assim entrou em Jerusalém, e assim cumpriu as profecias. Nessa passagem é mais um desses momentos, e a relação se repete. Teve até um episódio em que os discípulos foram comprar comida numa aldeia próxima, e voltando com a comida e oferecendo ao mestre, ele lhes respondeu: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É ou não é uma relação muito especial com as coisas? Tem ou não tem inúmeros aprendizados, inúmeras lições a serem absorvidas também aí? Maravilhoso, né? Aqui em Mateus 26, versículos 17 a 19, Jesus, o evangelista, nos diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, a Páscoa judaica, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Mais uma lição preciosa. Como Jesus vivia a relação com as coisas, como nós vivemos. Então vamos agora ao nosso diagnóstico para entender o tratamento proposto pelo grande médico de almas. Nós, de nossa parte, fácil concluir, vivemos para as coisas, não é verdade? Pelas coisas, as pessoas se unem e se casam. Não é à toa que matrimônio e patrimônio são palavras irmãs.
pelas coisas, para ter para quem deixar, para constituir herdeiros, é que os casais produzem filhos. É em função das coisas que os pais escolhem o padrinho para os seus bebês. E depois, amigos para os seus filhos. E escolas e profissões e casamentos, reiniciando o ciclo das coisas, que no entanto nem se limita a essa vida, porque mesmo depois da morte, ainda será para as coisas que nós continuaremos a viver. É impressionante isso, como nós estabelecemos degraus para alcançar a felicidade, a paz, o reino dos céus, e como as coisas são absolutamente centrais no nosso projeto de vida. Colocamos condições para a felicidade. Vivemos em função das coisas que nós precisamos, mas principalmente das coisas que nós pensamos um dia precisar para alcançar a nossa felicidade. Mas o problema é que no amanhã nós continuaremos com o mesmo padrão. Continuaremos perseguindo as coisas que nós imaginamos necessitar no depois de amanhã. E no depois, e no depois, e no depois, de uma forma que ficamos sempre adiando, condicionando a felicidade, e a felicidade nunca vem. Entender o mecanismo como nós construímos para nós mesmos a infelicidade é fundamental para entendermos, diagnosticarmos e curarmos a nós mesmos, alcançando a felicidade. Dessa maneira, nessa maneira de nós vivermos como temos vivido até agora, nós temos nos roído com as coisas que conseguimos, nos corroído pela ferrugem nas coisas que conseguimos, nos deixado roubar. Nós mesmos falamos, né? Estou roubado com o roubo das coisas que nós conseguimos. Como sair dessa situação? Onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração, ensinou Jesus. É por isso que nós nos sentimos angustiados, tomados pelo medo. É por isso que nós nos acumulamos de carros, coisas, garrafas, lixo, dinheiro, casas. E assim nós vamos nos cercando e nos aprisionando, e as nossas casas imensas vão ficando pequenas de tantos armários, e as nossas garagens enormes vão ficando pequenas de tantos veículos. E o mundo sempre nos aprisiona, não interessa o tamanho dos nossos bens. Quando morremos prisioneiro ainda das coisas, porque estamos dependentes dela como alcoólatra, como sensorialista, como consumidor compulsivo. Jesus nos dá a receita da felicidade. Porque só aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o todo, ama o tudo, é que se
emancipará. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, é ao mesmo tempo possuir todas as coisas. É a única maneira de ter tudo, de sair da miséria. Porque o materialista vive numa miséria relativa ou absoluta. Quando tem quando tem as coisas, mesmo quando tem muitas coisas, terá quase nada perante as coisas do mundo. Quando não tem, então, aí a sua miséria, o seu sentimento, o seu não ser será total. Ilusões. A verdade que está dentro de nós, que está dentro do outro, que está na essência de tudo, vai nos fazer deuses como nós somos. Vai nos colocar como parceiros, como integrantes, como membros de um grande corpo. Tudo será eu. Eu serei tudo. Eu serei Deus. Foi assim que o Filho do Homem, o Filho de Deus, se relacionou com tudo. Porque não é pelo nascimento, pela origem, não é pela objetividade que se define a condição de Filho de Deus. Nós conquistamos a posição de filhos de Deus pelo amor. Sigamos então Jesus. Assim seja, um grande abraço para você e até a próxima.